tá ligado que aqui vai ser no improviso, nós montamos um monte de roteiro e Deus já bagunçou tudo. Então, se vocês anotaram, paciência, né. Vamos lá, quem que é esse ser que tá aí, meu irmão? Obrigado por você estar aqui. Que isso, é um prazer. Então, Rafa Barra, sou engenheiro por formação, depois, fiz mestrado em computação, em pesquisa operacional, mas já tem alguns anos que eu trabalho com gestão de projetos, especificamente na área financeira, mas também na mentoria de talentos, trabalhando com desenvolvimento de pessoas. Isso foi onde o meu ministério foi de encontro com o meu trabalho. Então, sempre gostei muito de compreender, assim, todo no meu processo de conversão como cristão, eu sempre tive muitos desafios, eu fui me encontrando na pessoa de Jesus, foi onde eu encontrei a minha identidade, e ali eu encontrei também o meu ministério. Então, exatamente, me encontrando como homem, como ser, como cidadão desse mundo, eu entendi que através de Jesus e por ele eu poderia contribuir na jornada de outras pessoas. Então ali eu encontrei o meu ministério e encontrei também no meu trabalho a oportunidade de exercer isso. É o que eu diria que este é o ser Rafael de hoje. Boa. Que trabalha numa multinacional, que tem uma série de desafios, a gente vai falar um pouco disso, que nos traz muitas vezes medo, receio de falar, né, Exatamente. e a gente vai comentar um pouco disso daqui, guarda aí. Deixa eu olhar para quem eu vou agora. Quem é esse ser maravilhoso de 1,90 m que está aqui na frente? Obrigado, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, com o Bruno, com o Rafa, contigo, Fernando. Bom, a gente vai falar um pouco sobre liderança. Antes disso, eu vou falar de quem me lidera. Eu sou cristão, né? Quem me lidera hoje, a minha identidade, ela está formada em Cristo. Eu sou marido da Débora, estou com ela há quase 20 anos, 17 anos e alguma coisa. Pretendemos chegar aí nesse romper de 2 décadas. Sou pai do curitibano João, de 5 anos, quase 6 anos, e a minha identidade hoje ela é formada, primeiro, como eu falei, por quem me lidera, os meus motivos, que são a minha família, acredito que é assim como vocês, né, que são as motivações de vocês, e aquilo que me forma, que me conduz aí nesse mundo. Eu atuo há muitos anos em algumas empresas, corporações, trabalhando com liderança, com experiência do cliente, com jornadas de desenvolvimento e formação humana. E eu tenho a oportunidade aqui agora de compartilhar um pouco disso com vocês, né? Me especializei ao longo dessa jornada em gestão de processos, em gestão organizacional, gestão de pessoas. Então, eu estou aqui para compartilhar esse tempo aqui com o Bruno, com o Rafa, com o Fernando, com vocês nesse momento tão especial aqui com a Jornada Cast. Boa, obrigado, meu irmão. Veio de Curitiba, passou por provações, eh, demorou 31 horas para poder chegar aqui. E a gente falou: "Uai, se você demorou isso tudo aí, glória a Deus, porque deve ter alguma coisa, meu irmão. Se eu tivesse vindo sem tribulação, era tranquilo", Mas né. aqui na mensagem, olha, quando você falou sobre tempo de pequenos começos, falou muito comigo ali na mesa, refletindo no momento ali nosso de oração sobre esse tempo que eu passei. O percurso que nos leva a um destino preparado por Ele pode demorar, mas vai chegar. Então eu saí de lá com um tempo em mente, com algo que eu entendia que era um controle, era programado 11 horas para chegar, e eu cheguei depois de 33 horas. 3 vezes mais, né. E às vezes a gente quer uma coisa tão rapidinho, rapidinho seria de avião, mas aí Deus falou com você, da situação que seja, né. Tem gente que pergunta: "Ah, então Deus falou, que coisa de louco eles estão falando". Não, é o comportamento, é os acontecimentos. Vai de ônibus que eu tenho algo para você, né. E esse irmãozão aí de unção, pai da Sossô, Amém. pai dos 3 garotos, Pai de muitos. falta um ali para dar um time de futebol e Eu botar não quero Sossô, parar, né. né. Aí minha esposa saiu, então eu posso falar. Aí ela marcou um médico pra mim e falou assim: "Ó, você tem um médico marcado dia 26". Eu falei: "Amor, tô bem, não preciso de médico não". Ela falou: "Não, é porque não dá pra fazer mais filho". Eu falei: "Não, você vai parar com essa brincadeira". Eu falei: Que é isso?", né. Seu prazo é até 26 de manhã. Exato, não é? Eu quero mais. Mas brincadeira, gente, prazer. Eu sabia, né, os humilhados serão exaltados, um dia eu ia estar no Jornada Cash, né. De birra eu tô aqui e obrigado, privilégio.
teve um spoilerzinho já um pouquinho de mim, né, da minha família, né? Minha esposa já contou um pouquinho. Então vou falar um pouco sobre o Bruno empresário, empreendedor, né? Eu nasci vendo meu pai construir uma empresa. Eu nasci em 87, meu pai construiu a empresa dele em 89 e fez uma carreira brilhante como empresário, vindo do nada, do menos 10, nascido na roça, literalmente. O único filho aí de 11 irmãos que deu certo, né, aos olhos do mundo. E eu fui forjado nesse ambiente, vendo ele crescer como consultor, como uma empresa que fez muito serviço de atendimento a cliente, relacionamento com cliente em atacados e distribuidores. E aí isso veio vários convites para várias indústrias e hoje eu vejo, olhando para trás, o quanto Deus foi bom, né? E me forjou nesse ambiente. Junto com ele, eu trabalhei durante 15 anos com consultoria focada em agronegócios. História longa, então vou resumir. Em 2017, novembro de 17, Deus me dá uma ideia de montar um aplicativo para produtor rural. Nunca tinha mexido com startup na vida, nem sabia o que era isso. E aí começou uma jornada eh, de minha, né? De um negócio meu do zero que eu criei. Então eu saio da consultoria ali com meu pai, que a gente foi fazendo. Em 2017 eu tenho essa ideia, Deus me dá essa inspiração, coloca as pessoas certas nos lugares certos. Eu tô contando só a parte boa, tá? Porque a parte ruim, o episódio ia ficar 7 horas. E aí, em 2018, a gente lança essa startup, 19, 20, 21, eu vendo essa empresa. A gente faz a venda dessa startup para um grupo de Belo Horizonte, é onde eu conheço o Parreiras, que ele estava lá liderando como diretor de tecnologia nessa empresa. E aí, a jornada até 2023, eu fico nessa empresa junto com o Parreiras e depois de 23 para cá, Deus tem me direcionado para ser empreendedor e criar novos negócios, ajudar outros, muito mais dos erros, as coisas que eu faria diferente, as coisas que eu errei, para que outros não possam errar nos mesmos lugares, né? Então, isso é um pouquinho da nossa história e Deus tem aberto portas, tem abençoado, tem honrado. Obviamente que desafios, bastidores, né, se a gente for parar para contar aqui, vamos abraçar todo mundo e começar a chorar, né, porque eu sei que todos nós temos. Mas Deus é maior, Deus tem honrado, tem guardado, tem cuidado. Privilégio compartilhar esse tempo aqui com vocês. Valeu, meu irmão. E agora estamos lá nas gringas, né? Conversando com aquele povo de lá também. Deus até aberto Vamos, portas lá, né, para nós. vamos junto. Rafão, vou voltar em você aqui, cara. Você vem de um mercado corporativo que eu comentei aqui sobre, às vezes, o medo ou receio da gente fazer um comentário e tudo, né? Você é um cara extremamente reto, é, meu atual líder de célula. E como que você vê que a sua questão de fé, formação de caráter humano, isso influencia nas empresas, globais, cara, no comportamento das pessoas? Como é que você vê isso no dia a dia? Bom, eu acho que onde o cristão quiser prosperar, onde o cristão quiser crescer, ele precisa entender que ele sempre vai encontrar desafios. E principalmente quando você caminhar em determinado ambiente em que souberem que você é cristão, não precisa ir muito longe, porque você vai ser observado. Vai acontecer alguma situação, até do jeito que você pega o café ali na cafeteira e fala: olha o crente ali, ó. É crente, olha lá, vamos ver como é que ele vai fazer. Tem uma situação, às vezes, de conflito, uma situação de pressão, de estresse, eles vão ver, falar: você viu como que o crente se comportou? Né? E foi interessante que já aconteceu uma vez, teve um episódio muito interessante. Eu fui colocado num comitê de diversidade e inclusão. E aí eles me perguntaram e falaram assim: e aí, você quer ir para qual comitê de diversidade e inclusão? Nós temos um que é LGBT, nós temos um outro comitê que vai ser o de idades, e nós temos um outro que é para fortalecer a identidade de gênero de cada um. E aí, ali, nessas horas, a gente precisa buscar o Espírito Santo, né? E eu falei: e aí, Deus, para onde o senhor quer que eu vá? Eu falei: eu vou no de idades. Você falou: por quê? Você não vai querer ir num que você possa praticar sua fé melhor, que você possa confrontar os valores, as direções que a gente toma? Por que que você escolheu logo de idades? Falei: porque o meu Senhor veio para todos. Então eu tenho certeza que independente da idade, se ele é homem, se é mulher, se ele é gay, se ele não é,
Independente da idade, eu vou estar atendendo a todos, eu vou estar servindo a todos. Eu quero servir a todos. E ali já foi a primeira vez que eu tive um confronto, né? E nessa caminhada, teve um livro que me ajudou bastante. Existe um livro do Watchman Nee, um livro bem antigo, que chama Não Ameis o Mundo. E esse livro, eu diria que me ensinou bastante a como lidar em ambientes de pressão, como lidar em cenários de extrema competição, onde eu sou muito observado, onde eu sou muito desafiado às vezes, porque ele fala: olha, o sistema desse mundo, na verdade bíblica, acho que muitos aqui, mesmo quem não conhece muito a Bíblia, já deve ter ouvido o termo: o mundo jaz no maligno, ou então que o diabo é o príncipe deste mundo. Na verdade, o mundo e os valores do mundo vão cooperar para os valores do diabo. Estão submetidos a Deus, mas o mundo, de alguma forma, vai ser maligno. E nesse livro ele fala bastante como que você fortalece a sua identidade em Cristo e como que você combate o mal através da sua fé, que é através da oração, através da esperança em Deus. Então, a melhor maneira que tem para qualquer ambiente que você está, você combater a pressão, combater a constante observação, onde você vai ser pressionado por ser diferente, por ser excelente, você vai ser cobrado pela fé que você manifestou, é exatamente renovando a sua mente através dos valores do reino de Deus, não se misturar no mundo, você usa do mundo, usa dele, mas você não se corrompe por ele. E principalmente você tem de maneira bem centrada quem é o seu Senhor. Como bem o Samuel se apresentou ali e falou, o meu líder é Jesus. Se você tem isso muito bem informado, não vai ter pressão, não vai ter tempestade, não vai ter dia difícil que você não possa recorrer a ele e ele não vai te dar uma saída para seguir em frente, da melhor maneira possível. Você tem uma história super legal que depois, se encaixar aqui, você encontra, que é da reunião fatídica que você teve, né, para recebendo pessoas de fora e, enfim, você não tinha estratégia. Guarda essa daí, Guarde. a gente vai falar sobre ela, mas é justamente isso, é em meio à tempestade, em meio ao caos do corporativo, geralmente a gente se perde e aí é a hora de você dar uma respirada e falar: "É, ferrou agora, o que que eu arrumo?", Você pode né. recorrer ao mundo, aos instrumentos do mundo, ou você pode recorrer a Deus e aos instrumentos que ele tem. Certamente as melhores soluções vão vir dele. Boa. Samuzão, cara, você é um cara muito coração, é um cara que olha muito pelas pessoas, mas uma pessoa técnica também. Não técnica como um desenvolvedor que tem uma dificuldade emocional talvez um pouco maior, mas eu sei que você está sendo direcionado nessa mistura de cliente, RH, comportamento, essa coisa toda. Até que ponto que você enxerga que fatores emocionais, eles precisam, eh, serem maiores ou, estarem melhor posicionados do que fatores técnicos? Como é que você enxerga isso, cara? Boa. Eh, Liderança tem a ver liderar quem, né? As pessoas. Nós somos seres humanos e o humano, ele tem as emoções dele que compõem o ser dele. Então nós temos os nossos dias bons, os dias ruins. Nós temos as nossas virtudes e nós temos os nossos defeitos. Ninguém aqui está isento disso. Então a gente precisa tratar isso entendendo que isso faz parte do nosso cotidiano. E isso precisa de desenvolvimento, e o desenvolvimento tem a perspectiva de técnica. A gente pode dar direções, capacitações, ferramentas, direcionamento para que as pessoas primeiro se reconheçam, e aí no papel do líder tem uma questão que é muito ambígua aqui, que é ele lidera o outro, ele lidera o projeto, ele lidera o negócio, ele lidera o desafio, mas como ele está sendo liderado? O processo de autoavaliação, de autoconsciência, de autoentendimento. Entender que a posição de líder não coloca ele acima, mas coloca ele na responsabilidade de entender o desafio que todos estão lidando, né? E aí ele vai ser o direcionador. Então a técnica vem a partir desse entendimento do cenário, da visão sistêmica, que a gente costuma dizer, dessa conexão multifuncional, multidisciplinar, e dá o direcionamento da necessidade de um desenvolvimento, de uma ferramenta, de uma revisão de governança,
Então, o fator técnico entra nesse aspecto. O fator humano, que é lidar com as emoções, é ajudar as pessoas, assim como ele mesmo, né? Assim como eu mesmo preciso me ajudar a me apresentar melhor. O Rafa comentou que é sobre a observação do nosso comportamento. E liderança, ele tem a ver com influência? Tem, tá certo. Com mobilização? Tem, tá certo também. Com direcionamento, que a gente acabou de falar aqui, que eu acabei de falar sobre técnica? Tem, também tá certo. Mas tem mais a ver com o comportamento. Você é observado pela forma, pela sua conduta, pela sua forma de agir. E é isso que vai fazer com que as pessoas sigam a sua direção. E o que mantém aquele direcionamento que você está dando é a coerência do seu ato, do seu agir. Então, esse combinado de técnica, né, para organizar, para direcionar, para fundamentar o que precisa ser feito através da relação humana, né, do seu dia bom, do seu dia mal, das suas virtudes, das suas falhas, dos seus defeitos, e encontrar no grupo, no todo, a solução, as respostas que a gente precisa para chegar no outro lado, que é o que a gente vai falar aqui ainda, que é sobre propósito, né, que é sobre a visão de futuro, aquilo que está guardado para nós. Boa. Brunão, você, cara, tem rodado empresas internacionais e geralmente a gente tem a curiosidade de saber, o Rafa também, mas você talvez mais nessa tecnologia, e conversado, entrevistado muita gente, né, trocado muita ideia, assim, com essa galera. Você vê hoje algum tipo de mudança, a gente está falando de comportamento, mudança de comportamento entre Brasil, Estados Unidos, né? Deixando o fator político de lado, mas como que tem sido essa transição, evolução, desevolução? O que que você tem aprendido nessa jornada aí, nessa relação com empresas, vamos chamar de gringas? Boa. Cara, acho que uma coisa que eu aprendo muito com o americano, e independente de religião, porque o americano é um dos povos mais protestantes do mundo, né, estatisticamente. Mas independente da religião, uma coisa que eu aprendo com o americano é a identidade, cara. O americano, ele sabe quem ele é. O americano, ele é posicionado. Chega até a beirar, para algo que a gente olha de fora, até arrogância, né. Mas não é arrogância. Quando você sabe quem você é e você tem posicionamento, para quem não sabe, parece que você é arrogante. Mas se você é uma pessoa posicionada, tem identidade forte, conhece outro posicionado de identidade, você fala: "É nóis, irmão, é isso aí, bora". E o americano, ele é assim. O americano, seja ele, na empresa ou seja ele onde ele esteja, ele sabe por que que ele existe, ele é patriota, ele sabe quem ele é, e ele tem identidade firmada. E aí, nos projetos que você conhece, alguns que eu entrevistei, enfim, gente famosa pra caramba, bilionário, os maiores do Brasil, eu vejo esse mesmo padrão. Assim, todos esses caras muito grandes que vocês veem na internet, que Deus já me conectou com alguns deles, alguns até me tornei amigo. Cara, esses caras quebraram várias vezes financeiramente, um monte de problema, um monte de desafio, mas 2 características. Primeiro, eles nunca se vitimizaram. "Ah, quebrei, meu Deus", não, "Quebrei, e aí? Próximo. E aí, o que que eu faço com isso? E aí, como é que eu saio daqui?". Isso tá falando a ver com tem a ver com identidade. Então eu vejo essa característica de grandes empreendedores que construíram, estão construindo grandes coisas, e um americano, né, como uma essência que é nativo deles, sobre posicionamento e identidade. Acho que é uma coisa que a gente tem que aprender muito, porque brasileiro, na grande maioria, tem síndrome do cachorro vira-lata, velho. A gente sempre acha que nós não damos conta, que nós somos pior, a gente tem necessidade de aprovação. Pegando no geral, o brasileiro tem necessidade de aprovação. Necessidade, sabe, necessidade de falar bem dele, de eu não dou conta, eu não sei, e muitas vezes a gente coloca o outro melhor do que a gente. Aí a gente coloca a gringa melhor. Exemplo, aqui a gente fura sinal vermelho, a gente joga chiclete no chão, a gente atravessa a faixa. Estados Unidos, você fica um gentleman. Não, por quê? Então, não é o lugar que te molda. Você mudou de lugar, você mudou de comportamento? Significa que se você estiver num lugar que tem comportamento errado, você vai ser alguém de comportamento errado? Se você tiver identidade firmada, não importa se é Estados Unidos, se é Arábia, se é Irã, se é Israel, se é Brasil, você sabe quem você é. E você vai ter aquele mesmo comportamento, que é o que o Rafa estava falando. Exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única. Jesus ensinou pelo quê? Exemplo. Jesus não precisava de vir como homem, carne. Para quê? Jesus, até no final da vida dele ali, quando Pedro dá uma lapadada na orelha de Malco, eu falei:
Se eu quisesse, eu mandava uma legião de anjos descer aqui agora e quebrava tudo, filho. Mas eu vim pelo exemplo. Eu não vim fazer o meu poder do jeito que eu quero, do jeito que eu posso. Então, o maior de todos os líderes da história da humanidade veio pelo exemplo. O que sobra para nós? É sobre comportamento, é sobre exemplo, é sobre como ser, é sobre identidade, é sobre posicionamento. Mas se eu não sei quem eu sou, como é que eu dou o exemplo? Qualquer lugar que o vento bate, eu vou. Respondi sua pergunta? É porque Sempre. de vez em quando nós filosofa muito, né? Não, sempre, né? Sabe o que eu acho legal? A gente tinha um roteiro que você propôs. E aí você traz as perguntas, aí tava eu e Samuel comentando, Samuel falou assim, cara, eu fiz umas anotações aqui ótimas pro roteiro. Eu falei, que roteiro? Você Eu já nem não li o, entendeu? eu nem li o Você já roteiro, não velho. entendeu que o que está acontecendo aqui hoje esquece o roteiro, né? Que o homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. E o mais interessante que eu tô vendo é encontrar a fala um dos outros no que o outro está falando. E aqui existe um É o propósito. mesmo É espírito. lógico, é lógico. E tem super Já touch nisso tá tudo, cara. desenhado. Se a gente E pudesse lógico. jantar no. Na Nós- segunda palestra eu já abandonei as anotações, eu falei assim, vamos embora. Isso, eu tô falando assim, as nossas conexões aqui, elas já estão desenhadas, elas já são lógicas. Um vai complementar o outro por causa E eu disso. estava tomando banho para vir aqui hoje, já pensando na minha resposta da próxima pergunta, mas você mudou a resposta que eu vou dar aqui agora. Eu não. Beleza. Vamos embora. Espírito Santo. Sabemos quem foi, mas É? vamos lá. E, ó, e você sabe o que que é Nossa, interessante? Quem já assistiu o Jornada Cast, os meninos aí da produção brigam comigo. Hoje eles não brigam mais, não, mas antes eles falavam, poxa, tem que ter roteiro. A minha esposa, né? Eu escuto muito ela hoje. A Israel e Laura falaram uma coisa aqui muito interessante, que é o papel da edificadora, que você tem que escutar mesmo, porque o homem entra às vezes enrascada que se você não escutar, e às vezes a resposta delas é simples. É só, como que eu não pensei nisso? Você não tinha capacidade de pensar. Mas, voltando aqui, eu estava comentando que a galera eu não uso o roteiro, né, então por mais que eu tente ter roteiro lá, não sai. mas eu preciso que você faça a próxima pergunta. Vamos lá, Que não então vamos. precisa ser respondida. Depois você faz o que você quiser. Opa, Tá bom, tá bom. Mas, só complementando o que o Bruno comentou, aqui tem pessoas que têm amigos que são americanos ou conhecidos e tal, e eu estava lá agora com a Sá, a gente estava falando. E eu comentei com um amigo meu americano, eu falei: "Cara, deve ser muito difícil ser americano", porque, entre aspas, tudo funciona, tudo é reto, você não atravessa fora da faixa, você não atravessa o sinal vermelho, ou seja, como que quando eles saem de lá e vão para outro país e que tá tudo bagunçado, existe uma dificuldade de você entender, o cérebro nem entende isso, né, fala: "Como assim que tudo é do jeitinho, que é o jeitinho brasileiro, né, que a gente precisa de quebrar aí cada vez mais". Ô Rafa, mas eu queria emendar com você aqui, eu sei que você trabalha com outras empresas que não são americanas, você vê isso também em outras nacionalidades? Como é que você vê esse comportamento? então é interessantíssimo ver como que a maneira de trabalhar de cada pessoa é diretamente ligada à cultura dela. E é até interessante porque existem culturas, obviamente não vou citar, mas existem culturas que você tem preferência de trabalhar, que os caras são muito mais diretos, honestos, transparentes, e tem culturas muito parecidas com a cultura do brasileiro, do jeitinho, na hora que chegar a gente resolve, e que você naturalmente evita de trabalhar. Então, ao passo que muitas vezes temos alguns receios ou até reclamações, porque algumas culturas são muito mais diretas, são também culturas extremamente honestas e não tem nada a esconder. Então, você vê muito isso. E naturalmente, como aqui estamos debaixo de um propósito, né, podemos dizer também que normalmente aqueles que são tementes a Deus vão ser aqueles muito melhores do você trabalhar. Boa. Samu, liderança, cara, um time coeso com todo mundo igual ou você opta por alguns que no meio do caminho vão te dar muito desafio? Você demite ou você tenta consertar? Ajudar a Primeira, consertar? primeira parte da pergunta, né? Se todo mundo é igual ou diferente, complementariedade, né? Então, procurar na formação do time aquilo que te falta, né? Então, a gente falou um pouco sobre diversidade, emoções, então é sobre isso. Aquilo que falta num grupo para chegar em um determinado lugar, se a gente ter pessoas com o mesmo nível de mentalidade, técnica, competência, vai todo mundo caminhar no mesmo nível de ritmo, passo. Se tiver diferença, a gente vai pensar diferente, a gente vai gerar perguntas diferentes, e através de perguntas diferentes, respostas diferentes, e essas respostas podem nos levar a lugares melhores. Ou não.
Aí vem a segunda parte da sua pergunta, se a gente continua ou se a gente demite. Se estiver vinculado ao propósito, a estratégia que foi desenhada, a ambição que foi definida, estiver tudo dentro de um acordo de coerência, de ética, de caráter, a gente permanece, a gente desenvolve. Na primeira pergunta eu falei sobre técnica, o desenvolvimento vem para este lugar. Agora, na ausência de caráter, na ausência de ética, na ausência de comprometimento, de responsabilidade, isso são princípios inegociáveis. Aí não há o que se manter. A gente precisa entregar algo e nós nos comprometemos com algo. Isso faz parte daquele que nos lidera, né? Níveis de excelência vêm sobre isso. Então, essa resposta passa por esses 2 pontos aqui. Boa. Não vou no Bruno agora não, vou voltar no Rafa aqui. Rafa, consistência e coloca entre parênteses aí, pressão ou coerência? Na verdade, tá, peraí. Consistência. Com muita pressão ou Uhum. coerência? Aquela Bom, pressão a que pressão foge vai vir o assim tempo da todo. Sempre que você tiver consistência, sempre que você conseguir ser consistente com seus resultados, com o que você faz, digamos assim, a disciplina, ela sempre vai vencer o talento. A pessoa muito talentosa, se ela não tem disciplina para domar aquele talento, naturalmente ela vai falhar e em algum momento da corrida, ela vai ser ultrapassada por alguém consistente. Ela vai ser ultrapassada por alguém mais disciplinado do que ela. Então, assim, quando existe muita pressão, se você quer manter o seu equilíbrio, naturalmente você vai ter um chamado à consistência, um chamado à disciplina, e você vai ganhar uma excelência gratuita no fim do seu processo. Na minha época de desenvolvimento de software, o pessoal falava muito: qual que é o custo da qualidade? O custo da qualidade é o mais alto possível, mas só para quem está disposto a pagar por ela. Eu falei assim: tá, mas não entendi. Não é só pagar? É porque o preço da qualidade não é simplesmente cobrar um valor exorbitante pelo seu projeto, é algo que você pratica repetidamente, com disciplina o tempo todo. No final vai parecer que foi até de graça, mas só você sabe que é aquele esforço pequeno ali em todos os instantes. Então, naturalmente, na busca por excelência e sofrendo muita pressão, se você for disciplinado, organizado e você sempre mantiver a sua constância, o seu equilíbrio, naturalmente você vai colher resultados incríveis. Isso vale para o trabalho, isso vale para uma vida com Deus, uma vida de oração, isso vale para uma vida, mas você estava ali participando de um encontro, uma pessoa ficou endemoniada, como que você chega e expulsa aquele demônio? Você está preparado, você ora todos os dias, você tem um relacionamento consistente com Deus, aquilo não se torna uma surpresa. Se você só busca a Deus nos momentos de desespero, nos momentos de necessidade, se você não tem um bom relacionamento com Ele, no momento que você precisar exercer aquilo, você não vai saber por quê, você não tem relacionamento. Perfeito. Vou deixar uma pergunta aqui para os 3, que é o seguinte: eu fiz essa pergunta para poder colocar um cenário, cara, que é no mundo corporativo, geralmente consistência e pressão, ela meio que se misturam e elas fogem da coerência. Sabe aquele famoso não faz menina em 3 meses? Sim. Assim, e aí você acaba que você pressiona tanto o seu time, a ponto de a criança até nasce com 7, mas cara, com 3 não vai. Então, até que ponto que um líder, ele precisa ser coerente com uma situação, para ele poder falar assim: "Cara, não adianta eu penalizar as pessoas, porque o prazo que eu estou determinando, ele não é coerente, o orçamento que eu estou colocando, ele não é coerente". E aí, muitas vezes, você vai colocar liderados em uma situação de desconforto. E o papel do líder, muitas vezes, é ele entrar em meio à equipe e aos demandantes e ser esse papel de blindador, de defender aquilo. Só que no mundo corporativo, geralmente o que acontece? Vem uma pressão de cima, você é um gestor, um diretor, e você acata aquilo e desce aquela mãozada para baixo, para tudo enquanto é lado, falando assim: tem que acontecer em 3 meses. E isso acontece em muitos lugares. Como é que vocês enxergam isso? Hoje vocês já, de certa forma, líderes transformados. Vocês veem isso no mercado, vocês veem isso seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja no seu outro lugar. Vou deixar essa bola aí, quem quiser, dá uma bica nela. Ó, eu vou pegar essa bola quicando aqui. Você fez a pergunta para o Rafa, consistência ou coerência?
eu vou colocar no meio das duas palavras, ao invés de ou, eu vou colocar e. Consistência e coerência. Individualmente, nós, enquanto pessoas, profissionais, a gente representa algo que a gente acredita e há um valor, um propósito, há uma entrega que a gente precisa fazer. Então a gente precisa ser coerente com isso. Quando a gente representa uma organização, um projeto, um cliente, a gente precisa ser coerente com o compromisso que foi assumido. A consistência, ela tem a ver com o ritmo, né? Ela tem a ver com manter a entrega, a governança, o olhar, o acompanhamento, verificar se está certo ou se está errado. Se está certo, vamos colocar o pezinho no acelerador para colocar um ritmo um pouco mais intenso. Se não estiver tão bom assim, vamos dar uma paradinha para revisitar o cenário, mas depois que consertou o que precisava ser consertado, a gente mantém essa consistência. Então, eu entendo que no ambiente corporativo que você está trazendo, pressão ela não é dia tem, dia não tem, ela faz parte. Né? Você está inserido em um mercado, significa que você já está competindo. Se você está competindo, você precisa provar o seu valor. Para provar o seu valor, você precisa passar por execução, excelência, a coerência de aquilo que você se comprometeu a entregar ser entregue de fato, né? Senão vira discurso, e discurso não gera recorrência, não gera fidelização. Então, a minha leitura é coerência e consistência. A gente precisa entender esse cenário para definir o ritmo de acompanhamento, de gestão, de governança com as pessoas, de desenvolvimento, e aí a partir disso a gente evoluir junto. Posso complementar? É porque muitas vezes também a gente não vai ser entendido quando você está liderando um projeto. Então, às vezes, a gente quer que tudo seja linear, que tenha começo, meio e fim, que você pega, desenha um projeto, entrega, que as pessoas começam a desenvolver. Mas grandes projetos, muitas vezes que são disruptivos, mesmo você trabalhando em alguma empresa ou sendo empreendedor, em vários momentos você vai precisar de fazer algo mesmo sem entender, pela fé. E aí todo o discurso de planejamento, de como é que vai ser, ele cai por terra. E você simplesmente você sabe, você tem uma visão, você sabe o que você tem que fazer e você começa a fazer. E muitas vezes as pessoas que estão com você não vão entender essa ideia. E aí você tenta pegar a pessoa e não, vamos, você tem que vir, e a pessoa não entendeu. Aí você tem uma escolha. Você segue com a convicção daquilo que você acredita e vai fazer, e no meio do caminho Deus vai trazendo outras pessoas. Porque assim, não sei se com alguém aqui já aconteceu. Comigo já aconteceu várias vezes. Cara, parece que eu sou louco quando Deus me dá uma ideia. Porque Deus falou comigo, mas às vezes não falou com um funcionário, com sócio, com os... E aí, como é que você convence? Nessa hora, eu prefiro não convencer e prefiro seguir caminhando. Aí vem a disciplina. Aí vem a coerência, aí vem seguir caminhando. Ah, mas você é doido, você tá pressão demais, não sei o quê. Cara, eu prefiro descansar e liberar. Falei, então talvez não seja para você caminhar comigo, porque Deus vai. Se Deus é o dono do plano, ele patrocina. Ele vai fazer acontecer. Não significa que eu não gosto de protocolos. De assim, no sentido de que é assim e vai funcionar assim e tá aqui a caixinha. Para cada cenário vai mudar. Então, não, se você trabalhar na garagem, 16 horas por dia, numa startup, vai dar certo? Talvez não. Talvez você só tá cansando, 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 destruindo sua família, destruindo sua casa, não vai chegar em lugar nenhum. Porque você tá trabalhando 16 horas numa garagem sem propósito. Então, para cada um tem uma caixinha, tem um chamado, tem uma especificidade. Volto na identidade. Se você não souber o para que você está fazendo, o porquê você está fazendo, o para quem você está fazendo, e se não tiver visão clara, cara, você vai fazendo um monte de coisa para os outros, não vai colher resultado, ninguém vai te entender e você não vai chegar em lugar nenhum. Aí sim, vira cansaço, fadiga emocional, destruição de família e você não chega em lugar nenhum. Eu ia comentar que quando existe coerência e consistência, normalmente você adquire autoridade. A autoridade que o mundo nos dá é a autoridade baseada na carteirada. Mas a verdadeira autoridade, que é aquela que vem dos céus, ela vem por aclamação. Traduzindo isso em trabalho, quando você tem consistência, você tem entrega e você condiz com tudo aquilo que você prega, você acaba adquirindo autoridade naquele assunto. Aí você consegue naturalmente, né? Boa. Trabalhar naquilo, tipo, deixa eu trabalhar aqui, confia em mim.
Não, eu já vi suas entregas, eu sei quem você é, vejo consistência em você, então eu te sigo. E pegando nisso, Rafa, acho que um perigo que a gente tem hoje é a rede social, porque assim, muitas vezes essa autoridade, que a gente às vezes olha alguém na rede social e fala, cara, esse cara tem autoridade, ela pode estar maquiada de um falso resultado ou de um processo duvidoso que colocou ele lá. Então, a gente tem que entender o que é resultado. Aí vem na palavra, é fruto. Resultado é fruto. Então a gente olha para um influenciador, para alguém, para vários desses grandes e fala: "Não, esse cara é um cara de resultado, esse cara tem autoridade". Será? Porque número, visualização, seguidor não é métrica de sucesso, nem de resultado. E aí a gente começa a comparar, falar assim: "Esse cara é bem-sucedido". Qual que é o parâmetro de bem-sucedido? Então, uma senhora de oração que mora na mesma casebrinho, simples, humilde, mas que ora, tem a família inteira entregue a Jesus, não é bem-sucedida. Mas o cara bilionário que anda de jato, mostra o helicóptero e o carro é bem-sucedido. Essa é a nossa métrica, cara, que a gente tem medido sucesso hoje. A gente olha para alguém e fala: "Esse cara me inspira". Agora, a pessoa simples aos olhos do mundo, a gente pega lá em Romanos 12:2 que você citou, né, os padrões do mundo vai mostrar algo, mas o padrão de Deus é outro, é a transformação da mente. E a boa, perfeita, agradável vontade de Deus muitas vezes não quer dizer isso aqui, ou o que o mundo está mostrando. Muitas vezes é na simplicidade que a gente vai ter assim: "Essa senhora é bem-sucedida". A casa reta, os filhos todos servem ao Senhor, uma casa fundada na rocha, saúde, só que a gente não olha isso. Tá tudo invertido. Bem-sucedido é o, não vamos citar nome, mas é o fulano, é o ciclano, é o avião 1 preto, milhão de é seguidores. 1 A milhão de gente seguidor. a gente está acostumado a olhar resultado por performance, É. né, e não por impacto, Tá. né. Cortaram até o microfone do chefe, tá vendo? Aí, ó. Fica aí que é só nós agora que vai falar. E Pode, não pode. e não por impacto. A gente pode olhar, né, um contexto muito atual, contemporâneo, por exemplo, tem a indústria aí agora que está super em alta, com resultados expressivos, que é de apostas, números altíssimos, né, em todas as esferas, seja em adeptos, seja em monetários, mas e o impacto? Qual que é o impacto que isso está gerando, Dá resultado, né? né? Financeiro, tem Dá resultado. resultado. Se for olhar financeiramente, Isso. caramba, dá resultado. Tem performance. Mas com que, Qual que é o valor, qual com que que é o propósito? preço disso, né? Qual que é o que está deixando isso para trás? Então, não é sobre o resultado, a performance em si, mas o impacto. E onde a gente está inserido, que é o objetivo dessa conversa, desse diálogo, de trazer esse tipo de reflexão nesses ambientes, eh o ambiente que tem muita política, o ambiente que tem muitas discórdias, que tem falácias, é como que você, mais uma vez, se comporta através do impacto com as vidas que você tem a oportunidade de tocar, né. Vou roubar o microfone aqui. Cara, esse assunto ele é tão doido que assim, a gente usa a palavra valores, sabe? Isso é reflexão minha, valor a gente perde, tá? Tem gente que às vezes não acredita, mas valores a gente perde. Valor tem preço. O que divide é a ética, que no final vai te dizer se tudo valeu a pena ou não. Por isso que a palavra de Deus diz que são princípios inegociáveis. Nós não podemos negociar os nossos princípios, porque é aquilo, né? O mundo jaz é do maligno, e eu creio que quando você vai vendo a quantidade de seguidores crescendo, vamos falar desse projeto nosso aqui, ó, pequenininho, somos pecadores. O tão quanto que a gente tem que permanecer em obediência para na hora que começar a virar 100, 200, 300, 400, 500, 600 mil. Eu falo que o dono do ouro e da prata é o nosso pai. Sabe qual que é o maior desafio? E eu queria deixar na mesa aqui para vocês, é da prosperidade, na minha visão. O maior desafio que um ser humano pode ser colocado é da prosperidade. Ali vai testar o caráter do caboclo. Eu falo o deserto ele te testa, ele te forja, mas o palácio que realmente vai te, né, fazer você de verdade quem você é, né. Porque o deserto ele ali, beleza, na luta, na forja, tá, mas no palácio você vai mostrar, revela o seu coração de verdade. Posso fechar só um loop aqui do sobre o resultado? Tem uma palavra que me confronta muito lá na Bíblia, quando o povo está com sede, lá em Números, e aí Moisés vai orar,
E Deus fala com ele, ó, pega o cajado aí e bate na rocha que vai sair água. O povo tá com sede, tem um problema, tem uma situação, o povo precisa de beber água. Moisés clama a Deus, Deus dá a instrução, dá o comando, bate o cajado, beleza, vai sair água. Saiu água, fechou? Então tinha um problema, resultado. Bom, isso acontece de novo, um pouco mais para frente. E Moisés vai lá de novo, ó, o povo aqui tá com sede de novo, como é que eu faço? Deus muda a instrução. Aqui a importância de ter Oi. discernimento e não ter autossuficiência, de falar assim, já deu certo uma vez, é só fazer de novo. Já fiz uma vez, é só fazer de novo. E a palavra vai dizer que Moisés fere a rocha uma vez. Olha a misericórdia de Deus. Na hora que ele fere a rocha, bate a rocha, não sai água. Ali era para Moisés parar e falar assim: opa, não deu certo. Tinha dado certo, não deu certo. Deus, não deu certo. Ou eu falei para você falar com a rocha. E Moisés fere a rocha de novo. O mais incrível é que tinha um problema. O problema era o quê? O povo tinha sede. Qual que é o resultado que você espera quando o povo tinha sede? Água. Em algumas versões da Bíblia vai dizer que quando Moisés fere a rocha a segunda vez, saíram água de forma abundante e saíram muitas águas. O resultado foi maior do que da primeira vez. Da primeira vez Moisés obedeceu, teve um resultado. Da segunda vez Moisés desobedeceu e teve um resultado melhor do que na obediência. Isso me ensina o seguinte: muitas vezes, vários resultados, Deus até pode. Você até pode ter resultado, mas qual é o processo e o preço que você pagou para ter esse resultado? Então, quando a gente olha só para resultado e não o preço que você pagou, às vezes você tem um resultado incrível, mas o preço que você pagou para ter esse resultado, se você for ler a história, você vai ver que Moisés não entra na terra prometida. Ele foi desaprovado naquele momento e toda aquela geração não entra por causa dessa desobediência. É uma desobediência que leva a uma autossuficiência de assim, eu já sei fazer. Eu estou numa estação da minha vida que Deus tem me desmontado em tudo que eu já fiz até hoje. Eu estou tendo que quebrar todos os meus limites e barreiras, Deus falando comigo assim: isso aí que você falou que você nunca conseguiu, agora você vai fazer. Isso aí que você falou que você é bom, agora você não é mais. Então eu tenho sido desconstruído por Deus. E essa palavra sempre volta: cuidado com os resultados. Essa é a palavra que Deus. Cuidado com os resultados. Cuidado com os resultados. Porque existe um preço a se pagar por esse resultado. Não sei se serve para alguém aqui, mas só para fechar esse loop e compartilhar com vocês. Boa. Nisso de servir para alguém, você falou muito sobre isso agora e o Samuel estava falando, mas eu bem senti no coração que talvez alguém aqui tenha questionado alguma vez. Vocês nunca se questionaram o sucesso dessas empresas hoje que cuidam de apostas? Nos números, nesses resultados, vocês já questionaram como que Deus permite isso? Alguém já se questionou? Como que Deus permite esse tipo de rios de dinheiro rodando e tudo? Na hora que o Samuel estava falando, eu estava nisso. E eu lembrei de Jeremias. Jeremias teve essa mesma indignação lá no capítulo 12, no livro de Jeremias, no capítulo 12 dele, ele teve essa indignação. Falou: Deus, como que esse povo que fala de você, que está com a boca a princípio cheia de palavras de adoração ao Senhor, falando do Senhor, como que esse povo, que eu sei que são corruptos, prosperam? E Deus responde para ele. Ele fala: meu filho, eles prosperarem ou não, estarem comigo ou não, eu resolvo com eles. Porque você, pessoas como você, eu fiz para vocês. Fiz você para correr com cavalos e vencer, e fiz você para correr nas margens do Jordão e não tropeçar. Quando eu li essa palavra a primeira vez, foi lá no Google, margens do Jordão. Gente, é um terreno absolutamente acidentado. É impossível você correr na margem do Jordão. Só que existem pessoas aí em provas de corrida, etc., que vão numa boa. E eu falei: não, mas correr com cavalo não tem jeito. E existe uma corrida no país de Gales que acontece há mais de 20 anos em que homens correm com cavalos. E os homens já venceram várias vezes essa prova. Então a grande verdade é que o Senhor nos fez para muito mais do que a gente acha. E muitas vezes nós não prosperamos, nós não rompemos, que a gente está ali focado na prosperidade do ímpio, incomodado com um sucesso que para nós é indigno, sendo que a gente devia focar para o nosso em simplesmente trabalhar, porque nós somos feitos para muito mais. Né? Muitas vezes a gente tem a visão ali da árvore derrubada. A gente está lamentando: caiu um raio, rachou essa árvore aqui no meio, que tristeza. Só que Deus move todas as florestas, e o que Ele quer é que a gente tire o foco daquela árvore queimada, derrubada, e fala: cara, a floresta inteira é minha, eu sou seu pai.
para de lamentar, segue em frente, para de olhar para o sucesso dos ímpios e foca na capacidade que eu te dei de prosperar. E eu vejo muitas vezes cristãos parados, revoltados, reclamantes, murmurantes, talvez, sendo que se concentram as forças no que você acabou de dizer, né? De o que eu sou bom, o que traz resultado, o que vai resolver, e ali a gente encontra a nossa verdadeira prosperidade. E tem um ponto importante, o Fernando iniciou trazendo sobre prosperidade. Eu ouvi certa vez que prosperidade é a ausência de necessidade. E a gente está aqui em um ambiente que uma das propostas, inclusive, dessa conversa aqui é sobre fé e trabalho. E no livro de Tiago traz a reflexão que fé sem ação é morta, não tem vida. Ação é trabalho, você fazer alguma coisa que vai te dar trabalho, que vai te movimentar, isso vai te levar a uma ação. E no livro de Jeremias, em 29:11 também fala, né, que o Senhor diz que ele sabe os planos que ele tem para nós, né? Planos de nos trazer paz, direcionamento, prosperidade, de cuidar e esperança. E quando a gente usa da fé para olhar o outro, mas sem ações, significa que a nossa fé, ela é morta. Então a gente precisa capturar, né, assim, no entendimento, que eu vou olhar o cenário, que eu preciso vigiar, entender, compreender, mas eu preciso me mover, eu preciso agir, eu preciso realizar, eu preciso produzir. Fernando abriu aqui com a pauta dele falando que tínhamos programado no dia 15 de novembro. Depois entramos em uma janela de que não seria feito em 2025. Tudo mudou, estamos aqui no dia 13 de dezembro. Sem ação, o ato de fé, sem todas as pessoas, as equipes com as suas particularidades, com a sua especialidade, nada disso aqui estaria acontecendo. Então, um ato de fé mais de ação gerou aqui para todos nós que estamos nesse ambiente prosperidade, porque aqui não há necessidade para nós, não nos falta nada. Olha só para você ver que doideira, né, as conexões. Eu abri aqui falando sobre prosperidade, vou fechar, que na minha visão a prosperidade, ela é justamente o que você disse, que lá no livro Ser eu falo que é curta a jornada por onde passar. Parece que é muito óbvio, mas a prosperidade é você curtir o caminho que você está seguindo. Nosso caminho está para a coroa, a gente vai ter um monte de pancadaria para tudo enquanto é lado, né? Mas é a gente curtir o momento mesmo, a gente seguir, isso é prosperidade, é olhar para as coisas que dão certos e dão errados e que você continua caminhando ali. Porque se a gente for falar de prosperidade no sentido financeiro, e aí o Bruno comentou de uma pessoa mais simples e uma casa mais rica, às vezes ali é o peso já espiritual, sentimental, já é muito maior, que já não deixa essas pessoas serem prósperas de verdade. Então a prosperidade, na minha visão, ela é esse caminho, é a corrida mesmo, que o livro de Eclesiastes fala, né, um dos homens mais ricos de todos os tempos, ele usa que tudo é vaidade. E aí a gente confunde essa vaidade, muitas vezes, com a vaidade mesmo, visão, comprar as coisas e tudo. Não, lá o que ele está dizendo é que tudo passa. Se você não olhar para o lado, para onde você está indo todo dia, é mais ou menos você juntar o dinheiro que você tem e falar assim: vou fazer uma excelente viagem. Quem está falando para vocês é uma pessoa que teve que aprender sobre isso. Aí você compra a melhor viagem, você faz tudo, só que você chega lá, fica com o celular na mão, aí você fica respondendo mensagem, aí você fica atendendo pessoas, aí você está num trem, literalmente, não é mineiro, mas não é Europa, vendo coisa bonita, e você está ali, ó. Ou tá navegando na internet, cara, fica dentro do quarto então, meu irmão, não precisa disso. Então, ó, esse lance da prosperidade para mim ele tá justamente, talvez no equilíbrio, talvez na busca, né. Mas eu vou mudar um pouquinho de assunto pra gente ir para um último bloco aqui, passa tão rápido, né. Você comentou, Brunão, sobre geralmente pessoas, seja da empresa ou dentro da nossa casa, podem nos chamar de loucos, principalmente quando a gente entrega a nossa jornada para o arquiteto do universo, né, Radicais, às vezes. radicais. E eu passei por isso. Essa conferência aqui é a nossa segunda. Se for da vontade de Deus, vai ter a terceira, a quarta, a quinta. Tem gente que às vezes até chega para mim e fala: "Ah, isso daí vai ser do tamanho de X". Eu falei: "Glória a Deus, não é sobre o tamanho".
Mas eu conversava muito com a Sá, conversava com o Fredão que estava ali e tudo, isso há 4 anos atrás, e eu naquela aceleração querendo contar, porque eu não entendia, mas Deus tinha dado uma certa visão do que era o por amor e tudo, e eu na euforia de contar, as pessoas não tinham muito alcance daquilo, porque Deus entrega a visão. Se ele entregar todas as missões, a gente para no meio do caminho, né. Abraão, se soubesse de tudo, eu tenho certeza que ele não seguiria. Vocês concordam que até para o mundo corporativo, geralmente isso é invertido? Nós recebemos as missões antes de ser dada a visão. E para nós, quando a gente vai entrar nessa palavra propósito, o propósito é, se a gente receber uma visão, guarda ela, distribui na hora certa, segura a ansiedade, porque talvez nem a gente mesmo saiba quais as missões a gente tem pela frente. Bola no ar aí, quem quiser chuta. Eu escutei isso a primeira vez com um sócio, amigo que você conhece, o Werley. Ele falou exatamente isso. Ó, visão é aquilo que Deus te dá. Todos nós somos missionários porque nós cumprimos missões para chegar nessa visão. E valores é como se fosse uma mochila que você coloca nas suas costas para você cumprir essa visão. Quando você diz que valor a gente perde, eu concordo. Porque nós podemos nos correlacionar com pessoas de valores diferentes. Meu valor, eu tenho um valor, eu gosto de fazer esporte de alta performance, maratona, triatlo. Não é um valor para você às vezes, mas nós vamos andar junto. Às vezes eu tenho valores diferentes, mas se a gente estiver indo para o mesmo lugar, visão, e cumprindo missões para chegar lá, nós podemos andar junto. O que faz a gente não andar junto? Visões desalinhadas. Aí nós não vamos andar junto. Só que olha que interessante. Sabe onde é que vem a ansiedade de todo mundo? Quando a gente falha numa missão e acha que falhou na visão. Isso aí quebra e destrói qualquer pessoa, gera ansiedade. Você só falhou numa missão. A visão continua lá, continua seguindo. Abraão falhou na missão ou não? Quando ele foge para o Egito e volta com a serva. Falhou numa missão. Não era para ele ter pegado, fugido, Egito, voltar com a serva, Agar, ali nasce Ismael. Falhou numa missão. Deus de misericórdia, a visão continua. O único que não falhou em missão nenhuma foi Jesus. Todos os outros heróis da fé, o que você pegar, falhou. Davi falhou em alguma missão? Betsaba, falhou? Falhou na missão. E a visão? Continuou. Então, nós vamos falhar em missões. O único que não falha é Jesus. Só que não confunda missão com visão. A visão Deus deu, ele é o patrocinador, você vai chegar lá. Missões, nós vamos errar, nós vamos cair, nós vamos levantar, Deus vai trazer pessoas, Deus vai trazer gente, porque o que importa é para onde estamos indo. A gente fala isso, né, no mundo corporativo, assim, não importa com quem você... se você quer ir mais rápido, vá sozinho. Se você quer ir mais longe, vá junto com outras pessoas, né? E eu vejo isso como se fosse a funda ali de Davi, né? Deus ele vai acrescentando coisas na nossa vida, como Davi foi buscar as pedras para colocar na funda. Então Deus ele vai acrescentando pessoas, estratégia, negócios nas nossas mochilas, para que a gente cumpra a visão. Mas quer tirar a ansiedade do coração, que eu sei que muitos de nós sofremos de ansiedade, eu também sou assim, todos nós sofremos. Esse dia eu tive uma crise de labirintite, que eu não sei nem de onde que veio aquilo. Aí o médico falou assim, é estresse. Eu falei, eu estressado, sou o cara mais calmo do mundo. Falou, estresse, meu filho. E eu fui olhar a raiz e falei, caramba, estou ansioso. Com várias situações, nascimento da Sofia e um monte de outras coisas acontecendo. Então, a gente vai falhar em algumas missões, mas entenda, a visão ela segue. Ela tá lá. Deus já deu a visão. Segue para o alvo que não tem erro. E não confunda missão com visão. Tenho nem coragem de acrescentar nada. Olha, tem um texto também lá no Salmo 119, 27, se eu não me engano. Se estiver errado, mas o texto é: desvia os meus olhos das coisas inúteis e faça-me viver no caminho que traçaste. O caminho está atrelado no caminho que traçaste. O caminho que ele traçou leva. O caminho que ele traçou depende desse propósito, desse olhar de futuro, dessa visão, desse olhar adiante, em horizonte. No caminho, vai ter ferramentas que eu vou precisar e eu preciso ainda manter, outras que eu preciso dispensar, que não fazem mais parte daquela etapa que vem adiante. Isso gera ansiedade, que o Bruno citou aqui, porque eu posso estar carregando coisas que não fazem mais parte Abraão e Ló. da visão, né? Quando Abraão carrega Ló? É isso.
Me deu um branco aqui agora do nome do livro, mas o autor é o Viktor Frankl. Ele foi um sobrevivente dos campos de concentração judeus na Alemanha nazista. E basicamente o que ele conta Maravilhoso. nesse livro, que é maravilhoso, ele conta o seguinte: aqueles que sobreviveram aos campos de concentração e viveram muitos anos depois do fim dos campos, eram aqueles que alimentavam a esperança enquanto nos campos. Por quê? Porque eles tinham visão. Eles se viam saindo dali, eles se viam voltando para as casas, eles se viam no campo, comendo refeições em família, viam uma família próspera. Aqueles que mantiveram aqueles ideais, ou seja, aquelas visões vivas no coração, não sucumbiram à depressão, à tristeza, as torturas e tudo que aconteceu durante os campos. Esse livro trata exatamente disso. Eu acabei de ler um livro que é O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murray. Já leram ou não? Poder do Subconsciente, já leu? Deus tem falado demais comigo sobre isso, é o que você falou. Se a gente tem a mente focado em algum lugar que gera esperança, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, não importa o momento, a circunstância que você está. Porque Deus não vai revelar todas as pedrinhas, todas as bagagens, os desafios para você, não vai, porque se revelar você vai desistir. Só que ele também não vai revelar todas as forças e da onde ele vai te tirar também, porque ele também quer que você siga no caminho. E no caminho ele vai revelando. Esperança é esperar, né? Esperança vem de esperar. O livro chama Em Busca de Sentido. Em busca de sentido. Eu já li esse livro 2 vezes. Viktor Frankl é maravilhoso, assim. Ó, quando pra gente poder fechar aqui, o que vocês entendem sobre propósito, cara? Eu tenho isso claro na minha cabeça. Mas qual que é o propósito de vocês agora? O que vocês entendem? O que seria essa palavra propósito? Como que a gente poderia, se a gente tivesse mais 3 horas aqui de podcast, como que a gente pode identificar esse propósito? Quem vai arriscar? Ó, eu vou falar o que eu tenho entendido, e eu também acredito que conforme a gente vai caminhando e tendo maturidade, Deus também vai revelando novos entendimentos. Se você me perguntar o que é propósito há 3 anos atrás, eu tinha um entendimento. Para hoje, eu entendo que é o que Jesus falava o tempo todo. O reino está próximo. Para mim, hoje, propósito é trazer o reino para a terra. É a oração do Pai Nosso, que seja feita a sua vontade, assim na terra como já é no céu. Então eu entendo hoje que tudo já está liberado nos céus. Tudo que você precisa já foi feito no céu. O que você liga aqui, liga lá. O que você desliga aqui, desliga lá. Então, para mim, a proposta ele é mais simples do que parece. É assim, que seja feita a sua vontade. Ponto. Olha, eu vou pegar o toque aqui, vou voltar para o início da minha fala que eu citei que quem me lidera é Cristo. Desculpa. E falando aqui agora também no momento, concordando com o Bruno, que o propósito ele pode ir ajustando, né? Mas eu quero carregar esse propósito aqui o maior tempo possível na minha vida. Sacerdote é aquele que busca ser cada vez mais parecido com Jesus. Então, sacerdote é um líder, né? O posicionamento do homem onde ele está inserido, na sua família, no seu casamento, na sua paternidade, no trabalho, né? Como líder. Então, é aquele que busca ser cada vez mais parecido com Jesus. Se ele me lidera e eu quero ser mais parecido com ele, o propósito dele é impactar o máximo de vidas possível. Esse é o meu propósito. Eu quero com que as minhas entregas, as minhas trocas, as minhas contribuições, os meus acordos, os meus contratos, eles tenham o propósito de impactar positivamente o máximo possível de vidas possíveis. Para isso acontecer, eu não tenho que olhar só na perspectiva do outro, porque eu entendo que na minha jornada isso foi um erro. Porque eu estou na posição de líder, eu tenho um cargo, eu tenho uma posição, então eu tenho que fazer com que o outro melhore. Mas antes disso eu não olhei aquilo que eu precisava melhorar.
Então, quem é que cuidava de mim? Como que está o meu aspecto emocional, físico, né? Toda a minha amplitude de corpo, alma e espírito. Então, hoje o meu propósito é impactar o máximo possível de pessoas positivamente, a começar em mim. A começar em mim. Então, se eu estou bem, eu tenho a capacidade de gerar o bem no outro. Se eu estou mal, eu preciso me resguardar no único que pode me fazer o bem. Então, o propósito tem a ver com isso. Então, completando o propósito, né? Acho que são propósitos complementares. Vou colocar então talvez um terceiro propósito complementar. Tudo que a gente fala de fé e trabalho, muitas vezes nós vamos ser confrontados, talvez só no nosso pensamento. Nós temos uma missão a cumprir, que naturalmente podemos falhar nela, e vem a dúvida: faço A ou faço B? Agrado um chefe ou agrado o outro? Agrado essa entrega e desagrado o outro? Então, que nós busquemos sempre agradar a Deus. A gente tem sempre, até pegando muito do que eu falei, né, sobre não amar o mundo, mas buscar as coisas do reino de Deus. Tem muito sobre arrepender, né? Foi a primeira palavra de Jesus, foi arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. E, e na dúvida, né, dessa jornada, que nós busquemos agradar a Deus. Porque se a gente busca agradar a homens, se a gente busca agradar esse sistema do mundo, nós vamos falhar miseravelmente. Mas sempre que nós buscarmos agradar a Deus, vai chegar um dia que Deus vai falar assim: eu te conheço. Talvez o meu maior propósito em vida, com todos os meus erros e acertos, eu possa dizer que no fim da minha jornada eu quero ser reconhecido. A maior coroa que eu posso receber é Deus estender a mão e falar assim: eu te conheço. Bem-vindo, Rafa. Eu te conheço, eu esperava por você aqui. Então, enquanto isso, em busca de tudo isso, arrependendo, buscando ser uma influência melhor, e uma coisa que eu vi muito na sua palestra, o Fernando, no esquecimento de quem nós somos, né? Uma das coisas que muito em todo esse mundo de tecnologia tem, as pessoas buscando os prazeres mais rápidos, o atendimento aos desejos da forma mais eficiente, barata e prazerosa possível, nós temos nos esquecido de agradar a Deus. Então, talvez a pergunta sempre para caminhar: o que quer que você faça? Você está fazendo para agradar a Deus ou agradar os seus desejos ou a outras pessoas? Sempre que você decidir agradar a Deus, você está mais próximo de lá na frente ouvir: eu te conheço. Perfeito, e vou completar aqui o que que eu entendo sobre propósito, né. Eu falei assim: "Ah, eu entendo bem", não que eu entenda bem, mas todos nós começamos trabalhando, que é esse tema, para ganhar nosso dinheiro, seja herdeiro, seja não seja herdeiro, trabalha, forma uma carreira, talvez determina um propósito ou encontra um propósito, fazer o bem para as pessoas, servir melhor, e o próximo passo é um chamado mesmo. O que eu identifico é que um propósito, geralmente, ele é mais claro do que um chamado, a gente consegue definir ele melhor. Um chamado arde o coração e você vai precisar de muita fé. Fé é aquilo que a gente não vê. Então, quando eu falo de enxergar o propósito, enxergar o chamado, é o permanecer na jornada, é continuar na jornada. Essa bolinha que alguns ganharam, que a gente entrega lá no podcast, é um P, um O e um R. Que na verdade parece básico, mas é o mais difícil. Permanecer, permaneça. Mesmo quando as estações mudam, a estação vai mudar, a mesma árvore que dá fruto, numa outra estação ela está seca. E está tudo bem. Então vão ter dias bons, vão ter dias ruins, mas ela permanece. Nós precisamos permanecer ligados na videira. Se a gente permanece ligado de fato, e aí a gente precisa de entrar com as nossas orações. E nós não sabemos orar. Jabes tem uma oração curtinha. Ore de todo o coração, que seu pai que está no céu vai te escutar. Não adianta ficar horas. Não sou contra de pessoas de hora. Eu entro em oração, às vezes, com o Américo, vai 2 horas, 1 hora e meia, está tudo bem. Isso é o agir do Espírito Santo, mas não fiquem com vergonha. Quem fala: eu não sei orar, nunca fiz. O cara chega em casa, abre a Bíblia. O permanecer está em ler a palavra de Deus, de se alimentar disso. E buscar a retidão diária, né, o permanecer, o horário e a retidão. Retidão é: somos pecadores, somos seres errantes, somos seres que vamos entrar numa reunião e às vezes maltratar uma pessoa, mas no segundo dia faça diferente. Então, eu acho que isso é o servir, e isso é o que a gente precisa de
de levar para o mundo, né? Vou deixar um tempo aí de um recado final para cada um de vocês já de uma vez. Queria agradecer esse tempo aqui maravilhoso e que a gente grave outros. Que isso daqui alcance ao menos uma vida, fora essas todas, porque a minha primeira que alcança, se alcançar uma vida e a gente influenciar um guerreiro de fé e trabalho no mundo corporativo, nosso propósito foi cumprido aqui no dia de hoje. Amém. Recados finais, fiquem à vontade. Amém. Acho que o recado final é isso que você acabou de falar e eu sinto no coração, né? Acho que é Gálatas 6:9, né? Se não desistimos, se não nos cansarmos, né? Se permanecemos e fazemos o bem, independente, né? Então, assim, não pare de fazer o bem, não canse de fazer o bem, independente. Porque a palavra vai dizer, se não desistirmos, né? Porque a vontade de desistir vem. Sabe, quando você fica fazendo bem, tomando pancada e faz o bem e não vê resultado, você tem vontade de desistir. Mas para aqueles que não desistem, existe a promessa, né? Que certamente você colherá. E essa colheita, quem dá é o próprio Deus, né? Uma colheita boa, perfeita, agradável, e você colhe. E eu entendo isso, né? Que o favor de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um aqui, ele nunca é para ter fim em si mesmo. Ele sempre é para abençoar mais pessoas, que seja uma pessoa. Então, que a gente não desista de fazer o bem, que mesmo que venha facada nas costas, e olha que eu sei eu sei falar o que que é facada nas costas. Já tomei algumas de pessoas muito próximas, pessoas que sentavam comigo na mesa, que a gente confiava muito. E assim, tudo bem, sabe? Tudo bem, porque Deus ele foge o nosso caráter nisso, mas não para de fazer o bem. Porque o inimigo, ou até, em algumas situações, até Deus te testando, vai falar assim: deixa eu ver onde é que está seu coração. Você vai parar de fazer o bem na hora que aquela pessoa que tanto você ama te dá uma rasteira? Deixa eu ver se você realmente vai parar de me servir. Deixa eu ver se você vai parar de me buscar. Deixa eu ver se você vai parar de me obedecer. Porque, não sei se com vocês, mas assim, tem hora que dá vontade de desistir mesmo, sabe? Como ser humano. Mas não canse de fazer o bem, que certamente você colherá. Boa. Recado final é de todas as coisas que a gente deve guardar, guarda primeiro o seu coração. Eu acho que quando a gente faz uma autorreflexão, a gente entende o que que nos trouxe até aqui e de um tanto de lugar que nós não gostaríamos e não deveríamos voltar, a gente não deve voltar de fato. Então, se a gente teve essa oportunidade de evoluir em algum aspecto, que a gente consiga progredir nesse caminho de evolução, de melhoria. E eu entendo hoje, né, como experiência de vida, que essa busca por melhorar cada vez mais passa por ter a melhor referência de todas. E a melhor referência de todas é aquele que passou aqui no nosso meio e não errou, e nos deu o exemplo. Ele tomou essa atitude de vou lá ensinar. Se a gente teve esse mestre que tomou a atitude de vir nos ensinar, que a gente continue buscando ele para onde a gente estiver, a gente ser o cristão de verdade, né? Que significa o pequeno Cristo, representante onde a gente estiver inserido. Então, com o coração cada vez mais evoluído, tratado, curado, nessa fase da vida que a gente tiver e nas outras que virão também. Meu recado é bem curto, é sobre gratidão, que nós possamos ser sempre gratos. A gratidão multiplica bênçãos nas nossas vidas. Então, a Bíblia fala para a gente orar sem cessar, para a gente estar todo instante dando graças. Realmente precisamos dar graças em todo momento. Às vezes você vai tomar uma água. Falou, Deus, obrigado, essa água está fresquinha. Eu estava com sede e eu tenho uma água. Nas pequenas coisas, mas é a gratidão que vai multiplicar mesmo, vai abrir a nossa vida para a prosperidade. Sejamos gratos em todo instante. E aproveitando, muito obrigado, Fernando, pela oportunidade. Em nome de todos aqui, é uma honra estar aqui. Muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado quem está aí assistindo também. A gente vai deixar lá no YouTube. Mais uma vez, se for uma pessoa, tá lindo, maravilhoso. E é tão legal. Lá no livro Ser eu escrevo, né, uma frase, que é porque eu falo tanto ser porque é o tema do negócio aqui. Mas é que o curtir a jornada é a gente não se cansar de fazer o bem, porque nós não passaremos duas vezes pelo mesmo caminho. Nunca. A gente só passa uma vez, né? Uma reunião você faz 10 vezes, mas aquele momento, numa reunião com a Kíria, eu posso ver ela todos os dias, mas aquele momento é só uma vez, né? Obrigado
que a gente grave outros, estão convidados. O Jornada Cast não é meu, Jornada Cast é um projeto do Senhor, literalmente, é um propósito, e que a gente possa ter vários escritórios de pessoas gravando Jornada Cast. Não é a minha cara, não é a minha imagem, é a imagem de quem quiser pegar esse cajado aí e seguir em frente, comigo, com o Fred, com quem tá aí nesse meio, tá bom? Obrigado mais uma vez, galera. Valeu. Amém. Obrigado. Obrigado. Curta a jornada.